Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui no encontro do projeto de extensão Cuidado em Liberdade, Memórias da Luta Antimanicomial e Experiências de Cuidado na Rede de Atenção Psicossocial. Esse é um dia muito especial, pois nós estamos encontrando com duas trabalhadoras do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas de Uberaba, e a gente vai conhecer a trajetória dessas profissionais e ter a possibilidade de conversar um pouco mais sobre o serviço. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu vou passar a palavra para a Raquel e para a Simone, para que elas possam se apresentar e a gente começar esse nosso diálogo. Bom dia, eu sou Raquel, assistente social do CAPS-AD. Depois a gente vai falar um pouco da nossa trajetória, né? E estou ao lado de duas master, né, em saúde mental. Estou me sentindo assim no meio, acolhida e privilegiada. Simone? Eu sou Simone, sou psicóloga. Atualmente estou na coordenação do CAPS-AD 3, modalidade 3. Depois eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso. E estamos na luta juntos. Eu peço para a Raquel se apresentar, né, contar qual é a profissão dela, há quanto tempo ela está no serviço, para a gente conhecer um pouco mais da nossa participante. Então, desde 2004, eu fui arregimentada para a saúde mental, porque eu nunca pensei em trabalhar na saúde mental. Uma professora estava saindo então do sanatório e me convidou a trabalhar lá. Eu tinha medo até de passar na porta do sanatório, porque a gente carrega isso por desconhecimento. E a partir daí começou todo um aprendizado, porque foi na prática que eu me encontrei, né? E de lá eu fui trabalhar também na penitenciária. Eu e uma colega fomos as primeiras assistentes sociais da penitenciária. Então foi uma trajetória assim, de muito aprendizado, de muita luta, de coisas assim que eu percebi assim, no cuidado com o outro, eu estava cuidando de mim. Então todo aquele medo, aquela coisa que a gente carrega, né, do adoecimento mental foi passando. E isso de alguma forma foi me abraçando ao longo da minha vida, e desde então eu estou nessa luta, né? Nessa luta que já tinha começado muito antes, né, com a Simone e com outros atores que a gente acompanha. Enfim, foi uma coisa assim que não tem como falar, porque você se apaixona pela saúde mental. E hoje, quando eu falo para algumas pessoas que eu estou na saúde mental, algumas você percebe aquele espanto, nossa! E outras você fala, nossa, tadinha. E sabe, tem várias coisas assim que você percebe nas pessoas quando você fala que está nessa luta. Que para mim nunca foi luta, né? Foi aprendizado e tem sido assim uma transformação na minha vida enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu só tenho que falar coisa, é difícil eu falar de saúde mental, porque eu não percebo essa luta, eu sei que eu estou nela, pelo desmonte das políticas, pela exclusão das pessoas, mas a forma de eu me proteger de tudo isso é continuar nessa caminhada, né, com tudo que eu tenho dentro de mim, com todo esse aparato, com essa força das pessoas que estão do meu lado, principalmente a Simone, que eu tenho aprendido muito com ela, na prática diária no CAPS-AD, e naquelas conversas que você para ao longo do dia para você respirar. E são os momentos mais produtivos lá dentro do serviço. Porque é o momento que você fala sem cobrança, que você ri das coisas que foram acontecendo durante o dia, ou que estão para acontecer, que você fala, nossa gente, ainda vai acontecer isso? Vai. E aí a gente vai silenciando até esse grito nosso, porque ele existe. Falar que a gente não fica apreensiva não é verdade, a gente fica, mas estar ao lado de pessoas que já estão tanto tempo, né? Eu aprendi a sorrir muito com a Simone, porque eu cheguei lá no CAPS-AD, eu ainda estava assim meio intimidada, né?
porque você trabalhar numa instituição fechada, que nem era penitenciário, e o então sanatório, e depois ir para um serviço aberto, é uma diferença muito grande. E para mim foi muito prazeroso, porque quando eu cheguei no CAPS, no terceiro dia que eu estava lá, uma ex-presidiária, né, falou: nossa, você está aqui. E eu me senti assim, o acolhimento veio naquele momento com aquela paciente. Então eu falei: estou no lugar certo. Eu fui chamada por essa corrente, por essa luta do bem. E é isso, né? E eu acho que à medida que a gente for conversando aqui, vai suscitando outras coisas. Bom, eu vou falar um pouquinho então como que eu cheguei também na saúde mental. A história é bastante diferente da Raquel, embora a gente trabalhou quase que nos mesmos espaços, né? Eu vim do Arraial da Ajuda, de Porto Seguro, quando eu tive que ir para a Bahia, mas lá eu não me encontrava, eu falava: não, meu negócio é em Uberaba, eu preciso voltar para Uberaba. E quando eu voltei, eu não tinha emprego, não tinha nada, né, nenhuma segurança profissional, e me foi oferecido ser estagiária no Sanatório Espírita de Uberaba. Aí, como eu precisava trabalhar e me apresentar novamente em Uberaba, eu assim aceitei. Fiquei trabalhando lá por 7 meses como voluntária. Agradeço muito a Rita Gabellini, que foi a psicóloga que me acolheu, que me ensinou a trabalhar com pacientes com esse sofrimento mental grave. Isso para mim foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu me sentia muita vontade lá dentro. Foi uma experiência assim incrível. Eu não achava nem ruim de ser voluntária. Eu comecei a trabalhar com outras coisas para ter dinheiro, para poder me manter em Uberaba, mas esse trabalho voluntário era bastante gratificante. Quando então surgiu aí já no processo de desinstitucionalização, no início para o meio, sei lá, da reforma psiquiátrica, isso foi em 1995, né, quando eu desenvolvi meu trabalho voluntário, e essa reforma começou a acontecer. Se não me engano, era a passagem da psiquiatria 3 para 4, né, nessa época. Então foi quando começou um desmonte das grades, daquele modelo de assistência no hospital. E aí, como eles estavam reformulando o quadro, por conta mesmo dessa nova, né, visão que estava sendo instituída, eles tiveram que contratar, e por eu fazer esse trabalho voluntário, eu fui contratada como psicóloga e comecei então a trabalhar diretamente com os pacientes no atendimento, principalmente ao dependente químico. Desde o início eu comecei a trabalhar com essa demanda, que por sinal naquela época era muito volume de usuários de álcool e drogas internado no hospital, né? Parecia assim que tinha mais dependente químico do que outros transtornos. Isso me assustava um pouco, porque na realidade havia assim um número muito grande de internos, mas foi muito legal essa experiência. Eu trabalhei no sanatório por 7 anos. Nesse meio tempo, junto, né, estando no hospital, Uberaba teve aí o primeiro ambulatório de atendimento ao dependente químico, que à época chamava Abraço. Não sei se ainda está na memória de algumas pessoas. Foi uma instituição que a Alda Teixeira trouxe para Uberaba, era uma filial de Belo Horizonte, e ali também então começamos a desenvolver esse trabalho já um pouco na lógica de ambulatório, porém era muito associada às comunidades terapêuticas. Então o Abraço atendia e muitas vezes mandava para as comunidades terapêuticas. A dependência química era muito desconhecida, não tinha muitos estudos, não tinha muita referência, a gente não tinha parâmetro para poder saber né, como lidar com aquela população. Então a gente foi estudando, buscando essas informações nos lugares que a gente achava que estava mais forte essa assistência ao usuário. Fiz muitos cursos em Porto Alegre, em lugares que tinha assim, uma lida muito boa com a dependência química. Aí lá tudo começou a mudar na minha cabeça.
E aí quando isso foi em 95, até 98, 99, deixa eu ver, até 2002 eu fiquei na Abraço e também na prefeitura e no sanatório. Eu estava quase que nos 3 espaços, porque à noite eu ficava na Abraço, de manhã no sanatório e à tarde na prefeitura, acho que era isso. Eu sei que meu tempo ficou todo voltado para isso, até que então eu saí do sanatório em 2002 e fiquei somente no CAPS AD e... Agora me perdi. Então o CAPS AD foi implantado em que ano aqui no município de Uberaba? Como? Em que ano que o CAPS AD foi implantado? Então, em 1999 começou a construção ideológica do serviço, né? No sentido de ser o primeiro CAPS álcool e drogas quase que no Brasil, porque na realidade eu acho que existiam uns 2, 3, eu acho que nós somos o terceiro CAPS AD. Como o CAPS Inácio Ferreira, ele atendia toda a população, inclusive álcool e drogas, foi tomando uma proporção que já não dava mais para sustentar os 2 transtornos associados por uma série de questões de assistência, de manejo com esse público. Aí teve a ideia de então separar os CAPs, né? Houve muita crítica nessa época porque achava que é um preconceito separar o dependente dos outros transtornos, mas quem estava na frente no atendimento percebia essa necessidade até para melhor assistir tanto o paciente com transtorno mental sem uso de álcool e drogas e o paciente com transtorno mental decorrente desse uso. Então assim foi feito. Em 99 começou a construir. Eu fui convidada para tentar organizar. Eu lembro direitinho que a gente sentava numa sala na Secretaria de Saúde, ainda na Guilherme Ferreira, junto com algumas pessoas, idealizando o serviço. E assim a gente foi, como que seria a chegada, quem atenderia primeiro, e começamos a fazer esse desenho. Quando o desenho ficou pronto, falou, vamos abrir o serviço? Vamos. Aí abrimos as portas e falamos, vamos esperar chegar o paciente. Olha, mas assim, em uma semana já tinha paciente na instituição e de lá para cá, isso veio tomando uma proporção assim, de referência. Eu acho que o CAPS passou a ser referência para atendimento de álcool e drogas, até mesmo para aqueles usuários que às vezes nem deveriam estar ali na assistência. Mas pela questão da droga, que eu acho que até hoje ainda isso é um preconceito muito grande, então referencia tudo para o CAPS AD, como se a gente também fosse dar conta de toda a demanda, e na realidade eles podem ser atendidos em outros espaços da rede, mas passou a ser referência. E de lá para cá a gente vem fazendo esse trabalho. Eu fiquei na assistência até 2013, quando então mudou a gestão, né, da atenção psicossocial na Secretaria de Saúde, e com a entrada do Sérgio Marçal, onde aí ele criou de fato a diretoria, onde pôde melhor organizar esses serviços. E de lá para cá eu assumi a gestão do CAPS AD, com o intuito de fato avançar um pouco mais nesse tratamento em liberdade, né? Porque por mais que a gente tentasse, a gente sempre teve que recorrer às internações, seja em hospitais psiquiátricos, em hospitais gerais, até mesmo no CAPS, né? Porque o CAPS AD, desde 2006, que ele é 3, que ele é da modalidade 3, que seria com as enfermarias para os acolhimentos noturnos, né? Que seria aquele paciente que precisaria ficar alguns dias conosco no início da assistência. Desde 2006, esses leitos nunca deixaram de existir, porém, a gente só foi credenciado como tal em 2012, eu acho que foi como CAPS AD3. Então, assim, o serviço foi tentando, de alguma forma, evitar as internações, né, acolher esse paciente no leito, mas é uma luta, como a Raquel falou, né, acho que para sempre que nós vamos estar nessa luta, porque o preconceito existe, as pessoas resistem a esse acolhimento, a esse usuário,
há muito mito, há muita questão moral, né, e que não é por essa vertente que o CAPS-AD trabalha. Porém, temos problemas em relação à visão individual de cada profissional. Isso acaba sendo um desafio maior, onde eu estou tentando lutar até o fim. Simone, eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente. Você citou, né, que o CAPS é AD3, então ele dispõe da internação. Você poderia comentar para a gente que equipe de profissionais é essa que a gente encontra lá no CAPS-AD? Tá. A equipe ela é multidisciplinar, né, tentando trabalhar num modelo interprofissional. Então a gente conta com médico psiquiatra, médico clínico geral, enfermeiros, técnicos de enfermagens, psicólogos, assistente social, farmacêutico, técnico de farmácia, terapeuta ocupacional. Atualmente nós estamos com uma educadora física e a equipe de apoio, recepção, manutenção, administrativo, vigias. É uma equipe bastante completa, funciona 24 horas, porém os acolhimentos acontecem até as 18 horas, né? E depois o cuidado fica para esses usuários que estão no acolhimento noturno. Eu tenho evitado de falar internação, porque fica parecendo internação, né? E na realidade é um acolhimento noturno, é um acolhimento curto, de curta permanência, só mesmo para o usuário se restabelecer da questão mais crônica do álcool e drogas, e aí sim ser conduzido para outras assistências abertas, né, voltada para o amplo, não somente dentro do CAPS, onde o projeto terapêutico é feito dentro de todo o contexto de cada usuário. Esse, para mim, é o meu maior desafio. Mas a equipe, ela trabalha bastante na horizontal, com alguns degrauzinhos, assim, que às vezes atrapalham, né, ou um outro mais alto, assim, mas de modo geral a gente consegue fazer isso. Nem tudo é a Raquel que vai fazer, porque ela é assistente social. Às vezes a Raquel está numa visita, eu estou lá, outros profissionais da psicologia, né, estão na assistência, eles fazem esse acolhimento, vê essa demanda, depois, se necessário, às vezes até conduz para o serviço social, mas a gente tenta fazer isso em bastante conjunto, muito difícil. Você comentou do projeto terapêutico singular. Vocês poderiam falar um pouquinho mais? O que é esse projeto terapêutico singular, Raquel? Então, vamos imaginar uma pessoa. Uma pessoa, ela tem demandas, ela tem sonhos, ela tem projetos. E geralmente, quando chega no CAPS, muito da vida dessa pessoa já sofreu algum tipo de avaria. Ou é desemprego, ou é conflito na família, ou algum problema, algum adoecimento mental. São tantas coisas que movem um ser humano, quando a gente fala de saúde mental, que tem que ter assim, um olhar olhante. Você não basta você olhar, não basta você ouvir, você tem que sentir, você tem que perceber. Esse projeto a equipe faz junto com o paciente, né? Quais são suas metas, seus planos futuros, né? A gente tenta perceber naquela anamnese o que ele traz, as habilidades do paciente. E quando ele chega meio confuso, a gente oferta algumas coisas, às vezes ela aceita, mas ao longo do desenvolver dessas atividades, a equipe vai percebendo que não é ali. Esse plano, ele é acompanhado, ele é refeito, né? Existe toda essa fala. E aí, o que você está achando? Né? Você tem que estar acompanhando, você tem que estar percebendo. E ele é referenciado assim, para outros serviços, para outras demandas pessoais, como por exemplo, seja escola, seja num CRAS próximo do território, ou seja, a gente aproxima o usuário do território para que ele possa usar dessas outras ferramentas,
além da assistência em saúde que o CAPS oferece, de acordo com as vulnerabilidades ou as necessidades de cada um. É isso que a gente fala, é a rede, né? A rede é perfeita? Não, a rede às vezes a gente vai construindo ela também, né, Simone? Porque a gente liga, a gente faz a contrarreferência, a gente tenta conhecer quem está do outro lado, porque não basta só você acompanhar e perder de vista aquele paciente, né? E a gente tem perna para isso? Não, mas a gente tenta, não é? Pela família, pela busca ativa, pelo próprio desenvolvimento do paciente, porque ele vai trazendo para nós. À medida que você vai vivendo com um paciente com transtorno mental, você aprende a perceber o andar, o olhar. Gente, é muito interessante. E o interessante é que não tem uma fórmula, não sabe? existe. Não dá para você falar assim, ó, projeto terapêutico individual é isso. Não, é isso, mas com cada sujeito ele é de um jeito. Às vezes você vai contar com pessoas que você nem imaginava que pudesse contribuir para essa construção. Por exemplo, um vizinho, né, que às vezes está ali, o paciente às vezes ele tem dificuldade de tomar um remédio, a gente orienta se pode ajudar, se pode estar perto, ou um amigo que ele mesmo identifica como uma pessoa, né, e a família que não, nesse momento está ali, né, por vários motivos afastada. Existe aí por trás uma outra tentativa, né, de estar sensibilizando essa família para depois, num outro momento, quem sabe, ver esse paciente com outro olhar. É uma coisa muito dinâmica, sabe? Bem interessante. Fala assim, isso dá trabalho. Mas dá mesmo, não tem como não dar trabalho. O que não dá trabalho é você ficar sentado dentro do seu consultório esperando o paciente chegar, você põe para dentro, obrigada, tchau. Vem aqui, você conversa e tchau. Né? O trabalho é esse, é ficar de pé junto com ele, correr atrás junto com ele. É desgastante? Mas é muito mais prazeroso do que desgastante. Eu me sinto muito mais assim, leve, gratificada por todo aquele movimento do que se eu ficar sentada. Se eu ficar sentada, parece que eu não estou no lugar certo. Então, o que eu gosto de CAPS é esse movimento, sabe? Esse trânsito do usuário dentro e fora, usando ou não usando droga. Isso não é o principal momento para a gente estar avaliando se ele está ou não está abstinente. Tem tantas outras coisas mais importantes para você ajudar, assistenciar, que não seja simplesmente a droga. Esse que eu acho que é o grande tchan de quem está nesse serviço. Se despir de todos esses preconceitos em relação à droga e não se importar se ele está chegando... ele está chegando tonto aqui, toda vez que ele vem alcoolizado. Mas isso é o problema dele? Você vai falar para ele não vir alcoolizado? Não, tá errado, a gente tem que acolher o alcoolizado. Claro que dentro da crise que ele está, cada manejo vai ser diferente. Se ele tiver numa crise mais clínica, vai requerer, né, um atendimento um pouco mais especializado da questão da enfermagem, né, do médico, mas a gente está sempre junto. É muito bom. Simone, você tocou no tema da redução de danos. Você poderia falar um pouco mais para a gente como essa abordagem da pessoa no uso de substância acontece dentro de um CAPS-AD? Dele usar lá dentro, isso a gente espera que não. Mas não tem como a gente negar que escapa momentos que quando vem contar pra gente, fulano usou, não sei o quê. Mas a gente não vê isso não, entendeu? A gente sabe que eles usam, todos, na maioria das vezes, usam e nem sempre estão abstinentes. A maioria das vezes eles estão em uso. E esse uso, ele alterna muito entre um uso prejudicial e um uso tolerável para ele, para a família, que não é incentivado, mas também não é discriminado, na realidade. Eu acho que é assim, porque no fundo a gente espera sim que o usuário de droga se restabeleça e não use mais a droga, se assim ele quiser.
né? Mas a escolha sempre vai ser dele. A gente tenta ajudá-lo naquele momento, a necessidade dele. Se ele vai parar ou não, é um outro momento. E a redução de danos, eu não falo, eu gosto muito de falar isso porque há muita confusão entre redução de danos e redução de consumo. São duas coisas diferentes. Redução de consumo não é por si só redução de danos. A gente entende que a redução de danos vai além desse não usar a droga ou diminuir o uso da droga, que está ligado às questões de risco que ele se expõe quando ele está nesse uso. Por exemplo, não, olha, eu não vou deixar de usar, não vou deixar de... Mas então se proteja, né? Usa camisinha, né? Usa uma piteira, sei lá, aí você vai criando algumas estratégias de maneira que você vá tentando lidar com os riscos que ele se expõe e na medida para que ele tome essa consciência e ele mesmo crie estratégia para essa redução, seja ela até no consumo, que é muito criticado por profissionais dentro do CAPS. Entendeu? Acha que a gente está fazendo apologia à droga e não é. É entender o sujeito na sua integralidade, naquele problema, e não adianta você excluir, fechar, trancafiar, colocar em comunidade terapêutica como se isso por si só fosse resolver. Porque ele entra nesses espaços e quando sai, ele sai na mesma condição, na maioria das vezes. Então, são outras estratégias que a gente precisa muito ainda descobrir, fortalecer, para conseguir dar assistência a esse usuário. Ele precisa ser ele na íntegra e a gente tentar aceitá-lo da maneira como ele é, com ou sem o uso de drogas. Tem um limite, tanto do serviço quanto do próprio usuário. É claro que se ele tiver numa condição que a gente não está suportando, que a gente não consegue, porque a gente não consegue tudo, nós vamos precisar buscar ferramentas em outros espaços. Mais ou menos, não sei se eu te respondi. Entendi. Agora a gente está vivendo um momento de muita exceção por conta da pandemia, né? Então, nos serviços CAPS, as atividades coletivas, grupalistas, têm sido sempre uma marca muito forte do serviço. Então, na pandemia, a gente não está vivendo esse processo. Mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco, antes da pandemia, né? Que atividades a gente conseguia encontrar lá no CAPS AD para atender essa comunidade? Antes da pandemia, Sim. Pois é, a pandemia veio como a gente estava 100 por hora, né? E aí nós tivemos que caminhar 20 por hora, porque tivemos que adaptar, né? Tinha vários grupos, várias atividades, o trânsito, esse trânsito que a Simone citou, né? Muita gente entrando, muita gente saindo, muita gente passando período no CAPS, aí chega a pandemia e a cada decreto, olha, suspende tudo, faz tudo, e nós tivemos que adaptar com os grupos online, né? Com busca ativa, as visitas domiciliares, a gente, de acordo com a vigilância sanitária, a gente usa todos os recursos para não estar colocando nem o paciente, nem a equipe em risco, mas nós não deixamos de ter atividades, né? São vários grupos, né, Simone? Ainda que a gente está tendo, mas a gente percebe assim que nem todo usuário, nem todo familiar tem recurso para participar, tem informação suficiente para estar entrando numa plataforma, né? A equipe sempre tem as paradas para orientar. Mas é característica da dependência a perda de celular, a venda de celular. Então, a gente tem que lutar com isso também, para eles começarem a valorizar essas coisas, né? Que nós conseguimos durante a pandemia. Mas antes, né, como a Rosemary estava falando, as atividades aconteciam de forma simultâneas, né? Por exemplo, ao mesmo tempo tinha uma oficina de cuidado com a terra, que a gente chama da oficina de horta, né? Tinha os grupos de prevenção de recaída, grupo de redução de danos,
grupos De família. de reunião de família, grupo de psicoterapêutico, grupo de farmácia que trabalhava muito a questão da medicação, dos riscos, né, do cuidado para tomar esses remédios que na maioria das vezes são controlados, oficina de música, oficina de arte. Era muita oficina e ao mesmo tempo dinâmica. A oficina de arte não está tendo muito paciente para a gente estar olhando, então criava-se outra oficina e assim a gente trabalhava na maior parte do tempo com grupos, né? Atendimentos individuais era muito esporádico, né? Somente mesmo no acolhimento, atendimento médico e depois na maioria das atividades eram coletivas, assembleias gerais que aconteciam mensalmente. Os grupos em média tinham assim 30 pessoas, 35, na Assembleia nós já chegamos a ter 80 pessoas. Aí como a Raquel falou, aí pandemia, de fato os grupos tiveram... Pontuando, né, que nós já estamos aproximadamente com 9 mil prontuários, Simone? Quase 10 mil. Quase 10 mil prontuários. E na realidade aí agora tivemos que de fato parar, né, assim, demos aquele tempo, mesmo nessas últimas semanas a gente está assim meio que engatilhando para não perder todos esses grupos e estamos fazendo grupo igual nós estamos aqui, com medida de segurança, do lado de fora tem umas tendas, aí a gente tem feito grupos com 5, no máximo até 6 pessoas. Então está tendo pelo menos um grupo por dia presencial para poder ter aquele paciente com maior necessidade no momento. E as visitas, embora com muito cuidado, a gente intensificou mais, né, para poder assistir um pouco melhor, às vezes levar uma atividade para casa para o paciente mais idoso, por exemplo, que às vezes é risco, ele está lá no presente, no presencial, então a gente tenta fazer um pouquinho para cada um, com muita dificuldade, por conta dessa dificuldade mesmo de acesso a essas pessoas e aos serviços, que você não sabe, se você pede para ir, a gente também contribui para aglomerar, seja no ônibus, na rua, não é só no serviço, né? Então a gente tem que ir intercalando para tentar assistir. Está sendo um grande desafio, também com grande aprendizado. Porque a pandemia ela trouxe consigo mais um transtorno mental, né? Que é o medo da perda, o medo de você não saber o que vai acontecer, o que é essa pandemia, né? E a gente tem que estar lidando com isso todos os dias, com as famílias, com os pacientes, que viam no CAPS-AD um alívio, um lenitivo para tudo que eles estavam passando. Aí chega uma pandemia e fala, não, agora você vai ficar em casa. Né? E o contato para o paciente com transtorno mental é muito importante. A fala, o olhar. Fora o quanto que isso tem contribuído para talvez nos enfraquecer enquanto serviço aberto, porque está sendo uma grande oportunidade para tentar assistir esses usuários de uma outra forma, que aí vem de novo, né, tudo que a gente está lutando há 30 e tantos anos com a luta antimanicomial, que seria a não institucionalização, a não segregação, o tratamento aberto, como fazer isso agora? Então, os serviços que hoje maquiados, né, com outros nomes, estão fazendo a mesma coisa que lá em 1900 e tanto, que a gente começou a luta, então faziam, né, que é excluir, utilizar esses usuários para somente benefício da instituição, onde tratamento é praticamente zero, então fica muito complicado. Aí a luta está sendo quase que desigual, sei lá se eu posso falar, de uma forma que tem que passar essa pandemia. Muito bem. Bom, eu gostaria de pedir a vocês que sintetizassem para a gente o que significa esse cuidado em liberdade. Cuidado em liberdade é tudo. Eu comecei a minha fala falando das instituições fechadas, né? Que
que é o sistema prisional, onde geralmente está em excesso de pessoas e tem muito adoecimento lá dentro. E não dá para você atender, não dá para você ter contato com todos, porque existem normas e procedimentos. E isso traz um sofrimento grande para o profissional, porque a pessoa, ela te implora. Lá na penitenciária tinha uma caixa de papelão grande, cheia de bilhetinho. Pelo amor de Deus, me atende, eu estou precisando. Então, são coisas que vai acontecendo ao longo da nossa caminhada, que ou você se fortalece, ou você desmonta de vez, ou você cria algo, sei lá, eu preciso fazer alguma coisa. Aí chega uma pandemia, que o desemprego está crescendo. Assim, lá no CAPS, quando a gente chega no CAPS, você vê 6 cachorros lá na porta. Até os animais estão perecendo, porque se as famílias não têm como cuidar de si, até os animais estão pondo para fora, Rosimar. Então isso de alguma forma vai, sabe, dando sopapos na vida da gente. E eu até me perdi, sabe, porque é tanta coisa que a gente quer falar, mas a gente também tem que estar íntegro, tem que estar inteiro para o acolhimento do outro, né? Porque eles chegam e desmontam na nossa frente. E aí você também está querendo desmontar, e eu olho para a Simone olha para mim, olha para a outra equipe, vamos gente, continua. Sabe, é uma luta que eu não gostaria de falar esse nome, eu sempre me neguei a falar luta, eu sempre falei desafio. Mas agora eu estou me sentindo numa guerra, sabe, guerra contra essa pandemia, não a pandemia em si, mas o que ela tem causado nas famílias, nos pacientes, né? Graças a Deus que a gente tem o SUS, né? Que eu acho assim que é uma coisa que tem segurado muito. A gente tem que valorizar, a gente tem que lutar muito pelo SUS, porque é o que está salvando a gente, né? A gente nunca pensou assim que fosse tão importante. Eu acho que a pandemia veio para mostrar muita coisa boa também. Mas eu acho assim que ter fé, ter esperança, né? Aquela coisa que está dentro da gente. Na minha graduação, uma vez me perguntaram, você está falando de você ou das pessoas que é seu público-alvo? Eu não sei até onde vai eu e o paciente, ou as lutas. Eu acho que a gente está nesse meio, nessa comunidade, né? Estamos juntos, né? Nessa rede, e não tem para onde correr. Eu acho que nós escolhemos, né, Simone, continuar. E como fazer, né, em liberdade? Como não excluir? Como não colocar dentro desses espaços fechados? Zelando pela autonomia do paciente. Sempre, gente, é muito importante, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Somos diferentes. Não existe, quando você fala do plano terapêutico, aí chega um paciente lá para mim pintando com os dedos. Então eu vou acreditar que ele tem aquele dom artístico e vou pôr ele no grupo de música. Nem sempre é isso. Às vezes ele quer aquilo ali é onde ele extravasa, mas ele quer conhecer outras coisas, né? Então essa autonomia, sabe? Ouvir, e aí? Fala para mim quem é você? Que nem você falou para nós. Quem são vocês? Qual é a luta de vocês? Mesma coisa são os pacientes. Só que os direitos deles estão assim, né? Num funil. E a gente tem que trazer, a gente tem que ampliar, dar acesso à população. Isso que vocês estão propondo, essas rodas de conversa, é muito importante. Porque as pessoas precisam saber que elas têm para onde ir, elas têm com quem falar. E que no CAPES não vai necessariamente trancafiar, a gente vai até o último limite, né, que é tentando ajudá-lo no território em que ele está, com as demandas que ele apresenta, né, unindo forças com o território, literalmente com os serviços da básica, né, junto com os CRAS da assistência, junto com as famílias, junto com as comunidades, com a igreja, com a praça,
seja o que aquele espaço daquele usuário trouxer. Mas nem sempre é possível, porque essa rede ela, às vezes acaba se perdendo no meio do caminho. Então acredito que o fato dessa pandemia tá fazendo com que a gente se aproxime mais, mas ao mesmo tempo não, porque nas pontas não está sendo possível fazer outras coisas que não seja cuidar do Covid. Então a gente está fazendo muito esse papel de ir até lá, de ficar muito no telefone tentando articular coisas de maneira que a gente evite que esse paciente precise internar. Ele fica lá, por exemplo, ele chega, ele não está bem, às vezes pensa que de imediato já seria uma internação. A gente vai conversando, ele vai permanecendo um pedaço do dia conosco, no outro dia a gente pede que volta. Muitas vezes a gente consegue evitar isso. Às vezes o que dificulta são opiniões. Eu quero agradecer a vocês duas por terem aceito esse nosso convite para a gente conversar sobre o trabalho de vocês. E com essas falas, vai ficar muito marcado para mim que cuidar da liberdade é luta por direitos, é luta pela vida, é construção junto, em equipe, é junto com a família, é junto com a rede e com profissionais que estão implicados e envolvidos nessa luta pela vida. Então eu agradeço a vocês duas e que essa nossa conversa seja um momento de registro histórico e de um momento muito difícil que a gente está vivendo, que é a pandemia, um desafio internacional, que no nosso país tem assumido um tom muito dramático, né? E que a gente possa se encontrar para lembrar desses momentos e para celebrar a produção de vida e a ampliação dos serviços e do cuidado em liberdade. Então, eu agradeço a vocês duas. E, passada essa pandemia, um convite para todos conseguirem acessar o CAPS, conhecer o CAPS e apoiar o CAPS, viu? Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada.